Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos resolver todas as questões ímpares da primeira unidade da nossa apostila do segundo bimestre, sobre triângulos, iniciando com o Teorema de Pitágoras. Então vamos revisar o que é o Teorema de Pitágoras, posteriormente resolver as questões ímpares referentes a este conteúdo. Então, dado um triângulo retângulo, porque o Teorema de Pitágoras ele é muito específico, ele vai estar intimamente ligado ao triângulo retângulo. Então, o que é esse triângulo retângulo? Basicamente, é um triângulo que possui um ângulo reto. Então, se eu tenho um triângulo que ele possui um ângulo reto, nós dizemos que ele é um triângulo retângulo. E aí, olha só, se eu disser que esse vértice é o ponto A, esse vértice é o ponto B e esse vértice é o ponto C. Isso é para eu ter uma referência. Nada mais, nada menos do que isso. Então, olha só, se eu adotar os lados, por exemplo, esse lado aqui, ele está oposto ao vértice B. Então, eu vou chamá-lo de lado Bzinho. Este lado maior, que é a hipotenusa, que está oposto ao ângulo reto, o lado maior, ele sempre está oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa. Aqui é o Czinho, vou chamar de Czinho. E esse lado aqui, que está oposto ao vértice A, vou chamar de lado Azinho. Ok? Isso é só uma nomenclatura genérica, porque nas questões vão conter números, ou então x, y, z. Então, olha só. Agora nós vamos ter nomes específicos para os lados desse triângulo. O lado maior, que é o que está oposto ao ângulo reto, que é a diagonal do retângulo, porque o triângulo retângulo, ele é a metade do retângulo, né? Essa diagonal desse retângulo, que é o lado que está oposto ao ângulo reto, é chamado sempre de hipotenusa. Então, sempre que eu tenho o maior lado do triângulo retângulo, ele é a hipotenusa. Enquanto os outros dois lados vão ser os catetos. Então, esse lado A aqui é o cateto A, cateto A, e este outro aqui é o cateto B. Professor, eu ainda tenho muita dúvida. Como que eu identifico os catetos e a hipotenusa? Bom, a hipotenusa ela está oposta ao ângulo reto. É o maior lado. Os catetos, eles formam o ângulo reto. Ó. O cateto A e o cateto B, eles formam o ângulo reto. Então, os catetos, eles vão ser os lados que vão formar o ângulo reto, que são menores, comparados com a hipotenusa, que a hipotenusa ela está oposta ao ângulo reto e é sempre o maior lado, ok? Bom, então o que de fato diz o Teorema de Pitágoras? Se eu pego esses lados, e em cada um desses lados eu desenho um quadrado, que na hipotenusa eu faço um quadradão grande. Esse quadrado ele vai ter uma área. Se eu pego o cateto B, eu também desenho um quadrado. E o cateto A, perdão, eu também desenho um quadrado. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a área do quadrado, cujo lado é a hipotenusa, essa área maior aqui, ela é a mesma coisa que a soma das áreas menores. As áreas cujos lados são os catetos. Então, o Teorema de Pitágoras ele vai dizer o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados cujo lado são os catetos. Ou seja, aqui é o lado C, que é a hipotenusa. Qual é essa área? C vezes C, que no caso é C ao quadrado. Essa área é igual a essa mais essa. Qual é a área desse quadrado? Se esse lado mede A e aqui mede A vezes A ao quadrado, mais
a área desse quadrado, que é b vezes b, b ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras vai dizer isso, que a área da hipotenusa, cujo lado é a hipotenusa num triângulo retângulo, isso é igual à soma das áreas cujos lados são os catetos. Lembrando que isso só vale quando o triângulo é um triângulo retângulo. Agora vamos resolver a questão número 1 do nosso caderno de atividade. Então, a questão 1 diz o seguinte: sabe-se que a área do triângulo retângulo representado na figura é igual a 20 centímetros quadrados. Determine a medida da sua hipotenusa. Olha só, nós temos na questão 1 um triângulo retângulo. Um dos catetos mede 8 centímetros. E a área desse triângulo é 20 centímetros quadrados. Então, para eu encontrar a hipotenusa, eu quero encontrar a hipotenusa, que é esse valor aqui, ó. Quanto é que vale a hipotenusa? Bom, mas primeiro vamos olhar as informações que nós temos na questão. Nós temos a área e nós temos a base. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Ora, a base é 8. Então eu posso encontrar a sua altura. Então qual é a altura desse triângulo? A base vezes a altura dividido por 2, que no caso é 8, vezes a altura dividido por 2, isso é a área, que é 20 centímetros. Então olha só, se eu tenho a área e eu tenho a sua base, eu consigo encontrar a sua altura, porque a área é base vezes a altura dividido por 2. A base mede 8, a altura mede h dividido por 2, isso é igual a 20, que é a área que é dada na questão. Logo, ó, eu tenho o seguinte: se eu multiplicar ambos os lados dessa expressão por 2, eu tenho que 8h é igual a 40. Certo? Ó, como se eu tivesse passado esses 2 aqui multiplicando. Então, se eu divido ambos os lados aqui por 8, eu tenho que h é igual a 40 dividido por 8. Então, quanto é que mede a altura desse triângulo? 5. Pois 5 vezes 8 é igual a 40. Então, nós temos aqui, ó, que a altura desse triângulo mede 5. Agora, se eu tenho os catetos, eu consigo encontrar o valor da hipotenusa? Sim, aplicando o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, ó: a hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, isso é igual ao quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos. Então, ó, 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ok? Efetuando aí a soma, isso vai dar quanto? Ó? 25 mais 64 vai dar 9,89. Então, x é igual a raiz quadrada de 89. Então, esse é o valor de x. Bom, aqui na apostila, houve uma aproximação. Como é que eu posso encontrar uma aproximação para essa raiz? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso ir por tentativa. Por exemplo, 9. Se o lado fosse 9, 9 ao quadrado seria 81. Então já é próximo de 9. A hipotenusa é aproximadamente 9, um pouco maior. Pois se fosse 9, 9 ao quadrado, 81. Então, ó, se fosse 9, 9 ao quadrado é 81. Um valor bem aproximado. Mas vamos testar um valor maior do que 9, 9,1. Quanto será 9,1 ao quadrado? 82,8. Está se aproximando, ó. Será que está mais próximo de 9,2? 9,2 ao quadrado é igual a 84,6. Vejam que está se aproximando de 89.
eu preciso do valor que mais se aproxime, mas que não passe, né? Quando eu encontrar o valor que mais se aproxima, mas que não passe, esse valor é aproximadamente a raiz de 89. Então, se fosse, por exemplo, 9,3 ao quadrado, isso é igual a 86,4. Está se aproximando, 9,4 ao quadrado. 88,3. 88,3. Já está bem próximo. 88,3 já é um valor bem próximo. 9,5 ao quadrado. 90,2. Bom, já passou, ó. Então está entre 9,4 e 9,5. Então, o valor da hipotenusa é a raiz quadrada de 89, que é aproximadamente aí, ó, está entre 89, está entre 88 e 90. Então está entre esses dois valores aqui. Então vou colocar aqui aproximadamente 9,4. Esse é o valor da nossa hipotenusa. Vamos agora à questão número 3. Questão 3. Ternas pitagóricas são grupos de 3 números que satisfazem o teorema de Pitágoras. Ou seja, ternas pitagóricas são 3 números que correspondem a lados de um triângulo retângulo. Então, vale o teorema de Pitágoras. Na tabela a seguir são dadas as medidas dos 3 lados de alguns triângulos. Verifique se as ternas são pitagóricas e, em seguida, assinale na última coluna sua resposta. Se necessário, utilize o espaço abaixo para cálculos. Então, a tabela é a seguinte: nós temos o lado 1, o lado 2 e o lado 3 desses triângulos. E aí, será que esse triângulo ele é retângulo? Sim ou não? Em cada um deles. Então, aqui, ó, a primeira linha tem o seguinte, que os lados desse triângulo medem 1, 1 e 2. Será que isso é uma terna pitagórica? Sim ou não? Então, ó, qual é o maior lado? É 2. 2 seria a hipotenusa. Então, será que 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado? Ó, se isso são lados de um triângulo retângulo, o maior lado é para ser a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros 2 lados ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. É verdade que 4 é igual a 1 mais 1, que é 2? 4 é igual a 2? Não. Então, esse triângulo aí ele não é um triângulo retângulo. Ok? Na próxima linha, nós temos o seguinte, ó. 3, 4 e 5. Será que esses 3 números são a terna pitagórica? Será que o maior lado ao quadrado, será que esse maior lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros 2 lados? Será que isso é igual? Quanto é 5 ao quadrado? 25. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é 9 mais 16? 25. De fato, ó, 25 é igual a 25. Então, esses 3 números aí, sim, eles são terna pitagórica, tá? Quais são os outros 3 números? O 6, o 8 e o 10. 6, o 8 e o 10. Será que esses 3 lados de um triângulo, essa terna, será que ela é uma terna pitagórica? Será que ela corresponde aos lados de um triângulo retângulo? Para isso, o maior lado, que é 10, a sua área, 10 ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado dos outros 2. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Será que isso é igual a 36 mais 64? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado? Sim, ó, 36 mais 64 é igual a 100. Logo, como vale a igualdade, vale o teorema de Pitágoras. Então, esses lados 6, 8 e 10, sim, é uma terna pitagórica.
O próximo agora é 2, 4 e 5. Será que esses três números é uma terna pitagórica? Será que o maior lado, que é o 5, será que 5 ao quadrado, isso é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado? Será que 25 é igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais 4 ao quadrado, que é 16? E aí, 25 é igual a 20? Não, não é igual. Logo, esses três números aqui não são a terna pitagórica. E por último, nós temos o 9, o 40 e o 41. Será que esses três números são a terna pitagórica? Será que o maior lado, que é 41, ao quadrado, será que isso é igual a 40 ao quadrado mais 9 ao quadrado? Será? Quanto é 41 ao quadrado? 41 vezes 41. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Isso vai dar 8. Então, será que 41 ao quadrado, que é 1681, será que isso é igual a 40 ao quadrado, que é 16, que é 1600, mais 9 ao quadrado, que é 81? Sim, ó. 1681 é igual a 1600 mais 81, né? Então, como vale a igualdade? Sim, essa terna é uma terna pitagórica, tá bom? Essa é a questão 3. Vamos fazer agora a questão número 5. Vamos lá, pessoal. Então, a questão 5 diz o seguinte, ó. Na figura a seguir, que é essa figura aqui, que está na apostila de vocês, a área do quadrado amarelo, que é esse quadrado aqui, ele mede 100 centímetros quadrados. Então, essa área aqui, ó, ela é 100 centímetros quadrados. E a medida do lado do quadrado verde, desse quadrado aqui, é a metade do lado do quadrado amarelo. Então, ó, será que eu consigo, através dessa frase, encontrar esse lado aqui, pessoal? Porque é o seguinte, ó, se essa área mede 100, essa área desse quadrado aqui, quanto é que mede esse lado aqui, pessoal? Se eu achar esse lado, também acho esse, porque é um quadrado. Então, qual é o lado de um quadrado cujo o lado mede 100? A raiz quadrada. Então, ó, se aqui a área é 100, porque esse lado aqui é a raiz quadrada de 100, que é 10. Certo? Porque se aqui for 10 e aqui for 10, ó, 10 vezes 10 dá 100. Então, esse quadrado aqui, amarelo, o lado mede 10. E o quadrado verde, o lado mede a metade. Então, a metade de 10 é 5. Ok, ó. Então, essa era a interpretação. Ó. Preste atenção. Ó. A seguir, a área do quadrado amarelo é 100 centímetros. E a medida do lado do quadrado verde é a metade do quadrado amarelo. Então, ó, vocês já sabem que se eu tenho um quadrado e eu tenho a sua área, eu consigo encontrar o lado através da raiz quadrada. Então, se a área desse quadrado mede 100, o lado desse quadrado mede 10. 10, 10, todos medem 10. Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Daí, como o quadrado verde mede o seu lado a metade do quadrado amarelo, que é 10, então aqui só pode ser 5. E aí, pessoal, a questão pergunta o seguinte: qual é a área desse triângulo aqui, do triângulo ABC? Então, qual é a área do triângulo ABC? Então, pessoal, qual é a área do triângulo ABC? Eu quero encontrar essa área aqui, ó. Certo? Para encontrar a área de um triângulo, a gente precisa de dois elementos: a base e a altura. A altura nós já temos, que é
5 centímetros. Então, a altura é 5 centímetros. E qual é a base? Se eu não conheço ela, eu vou chamar de x. E aí, pessoal, nós temos dois lados de um triângulo, ó, 10 e 5, e queremos encontrar o terceiro lado. Qual a ferramenta matemática que nos permite fazer isso? O Teorema de Pitágoras, porque através do Teorema de Pitágoras, se eu tenho dois lados de um triângulo retângulo, eu encontro o terceiro lado. De que forma? Aplicando o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que no caso é 10 ao quadrado, isso é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Então isso é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado, olha. Vejam que o x não é a nossa hipotenusa, ele é um dos catetos. A hipotenusa, que é 10 ao quadrado, isso é igual ao quadrado da soma dos catetos, que é 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo essas operações, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. E x ao quadrado vai permanecer x ao quadrado, por enquanto. Então, ó, subtraindo 25 de ambos os lados, nós temos que 100 menos 25 é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 100 menos 25, 75. Então, qual é o número que é ao quadrado? É 75. É a raiz quadrada de 75. Então, x é igual a raiz quadrada de 75. Bom, como esse é um número tranquilo, eu vou fatorar, tá bom? Fatorando esse número, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, fatorar ele aqui no cantinho, ó. Dá de dividir por 2, 75? Não, né? Porque ele é ímpar. Mas dá por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 eu consigo dividir por quanto? Por 3? Não, mas eu consigo dividir por 5. 25 dividido para 5 dá 5, né? E o 5 eu consigo dividir novamente por 5, que dá 1. Finalizei a fatoração, então, ó. 75 é igual a 3 vezes 5 vezes 5, que é 3 vezes 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, a raiz de 75 é igual a raiz de 3 vezes 5 ao quadrado, porque esse valor também é 75. Então, ó, se x é igual a raiz quadrada de 75, então x também é igual a raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Como eu tenho aqui uma multiplicação, eu posso separar em duas raízes. Então x é igual, vou separar isso aqui em duas raízes, ó. Raiz de 3 vezes a raiz de 5 ao quadrado. Bom, pessoal, aqui, ó, esse quadrado com essa raiz se cancelam, né? E sobra só o 5. Então, x é igual a raiz de 3 vezes 5, ou simplesmente x é igual a 5 raiz de 3. Então, esse é o valor da base do nosso triângulo retângulo. Então, aqui, a base desse triângulo retângulo é 5 raiz de 3 centímetros. Então, para encontrar agora a área desse triângulo ABC, é pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Então, a área do triângulo é igual a base, que é 5 raiz de 3, vezes a altura, que é 5, dividida por 2, porque a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo, chamar só de A. Isso é igual, esse 5 pode multiplicar com esse, que dá 25, o raiz de 3 se repete, dividido por 2. Então, a área vai ser igual, ó, o 25 vai dividir por 2, que vai dar 12,5, e repete o raiz de 3. Logo, a área é igual a 12,5 raiz de 3 centímetros quadrados. Pessoal, a questão 7 é uma questão da OBMAP. E diz o seguinte: a figura é composta de triângulos, retângulos isósceles, todos iguais.
qual é a área da parte sombreada? Qual é a área desses 5 triângulos? Eu quero encontrar essas áreas. Eu quero encontrar essas 5 áreas. Sabendo que esses triângulos, eles são retângulos. Ou seja, cada um possui ângulos retos. E eles são também isósceles. Agora vocês têm que relembrar, pessoal, o que é um triângulo que é retângulo e é isósceles. Então vamos olhar apenas para um deles, porque são todos iguais. Então se eu encontrar a área de um, depois eu multiplico por 5, porque são 1, 2, 3, 4, 5. É só multiplicar por 5. Então vou pegar esse triângulo aqui, ó. Vou colocar igual ele está aqui, ó. Ele é retângulo e ele também é isósceles, ou seja, esse lado é o mesmo tamanho desse. Gente, isso só é possível porque esse triângulo, ele é a metade de um quadrado. Porque a metade de um quadrado, ó, você tem aqui um quadrado, ó. Opa. Eu tenho aqui um quadrado, ó. E eu reparto ele aqui, a diagonal dele aqui, ó. Eu tenho 2 triângulos retângulos e isósceles, porque esse lado é igual a esse, assim como esse é igual a esse. Então esses triângulos são metade de quadrados. Mas faz de conta que a gente não saiba disso. Quanto mede esse lado aqui, ó? Que esse lado aqui é a hipotenusa, né? A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. É o maior lado, esse lado é o maior. Esse é igual a esse. Vou chamar esse de L, de X pode chamar de L. Esse mede L, esse mede L, porque eles são isósceles. E a hipotenusa, ó, quanto é que mede esse tamanhozinho aqui, ó? Se esse tamanho todo aqui, dos 5, mede 30, quanto mede um pedaço desse daqui? Ele mede 30 quintos, mesmo que dividir por 5, porque são 5 triângulos. No caso, 6. Então, esse tamanho aqui, que é a hipotenusa, ele mede 6. Beleza? Então, ó, agora, pessoal, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é quem está oposto ao ângulo reto, que é 6. Então, 6 ao quadrado, isso é igual a L ao quadrado, mais L ao quadrado. Quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. Quanto é L ao quadrado mais L ao quadrado? São 2L ao quadrado. Então, se eu divido ambos os lados por 2, L ao quadrado vai ser igual a 36 dividido por 2. Então, L ao quadrado é igual a 18. Então, qual é o número que é ao quadrado de 18? A raiz quadrada. Então, L é igual a raiz quadrada de 18. Pessoal, para o que a gente quer fazer, a gente nem precisa resolver essa raiz. A gente pode deixar ela assim mesmo, tá? L é igual a raiz de 18. Então, ó, eu já consigo encontrar a área desse triângulo. Mas prestem atenção, ó. Dessa posição que ele está aqui, eu não vou conseguir encontrar a área, porque eu não tenho a altura. Mas se eu colocar o L como sendo a base, ó, se eu colocar nessa posição aqui, ó, nessa posição o L, que é a raiz de 18, é a base, e a altura, que também é a raiz de 18, por ser isósceles, é a altura. Então eu tenho uma base e tenho uma altura. Agora basta calcular a área. Como é que calcular a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? É a raiz de 18. Vezes quem é a altura? Raiz de 18. Dividido por 2. Gente, quanto é raiz de 18 vezes a raiz de 18? Isso é a raiz quadrada de 18 ao quadrado. Porque um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Dividido por 2. Então, ó,
A raiz eu posso cortar com quadrado, fica só o 18. 18 dividido por 2, 9. Então a área de um triângulo só desse é 9. Logo, qual vai ser a área toda, a área sombreada? Como são 5, é 5 vezes 9, 45 centímetros quadrados. Bom, pessoal, vamos fazer agora a questão número 9, tá bom? Marcos convidou Pedro para ir ao parque de diversões. Há 2 caminhos possíveis. Pedro, que está aqui, ele passa pela casa de Marcos e depois eles vão para o parque. Ou Pedro pode ir direto ao parque e encontrar o amigo dele lá. Quantos metros Pedro andará a menos se for direto ao parque? Então, ó, se ele fizer esse caminho aqui, ó, ele vai andar quantos metros? Ó? 400 mais 500, 900 metros. Então, se Pedro ele for primeiro na casa do Marcos e depois ele for ao parque, ele vai percorrer no total 400 mais 500, 900 metros. Mas se ele for direto, pessoal, que é o menor caminho, que tamanho é esse daí? Vou chamar de x, ó. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, isso é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, ó, 400 ao quadrado mais 500 ao quadrado. Então isso vai ser, ó, x ao quadrado vai ser igual. Gente, ó, basta fazer 4 ao quadrado, que é 16. E aí eu dobro a quantidade de zeros. Então eu tenho 2 zeros e coloco 4. Mais, basta fazer 5 ao quadrado, que é 25. E aí dobra a quantidade de zeros. Como tem 2 zeros, coloca 4. Então, ó, x ao quadrado é igual. Basta repetir os 4 zeros e somar 16 mais 25. 16 mais 25 vai dar 41. E repete as quantidades, repete os zeros. Como você pode armar a conta, se você não sentir confiança, você pode armar a conta que vai dar a mesma coisa aqui. Então x é igual a raiz quadrada de 41 de 410 mil. Bom, resolvendo essa raiz quadrada, ela vai dar exata. X é igual a 640. Então, se Pedro for direto ao parque, ele vai gastar 640 metros. Mas, se ele for primeiro na casa de Marcos, depois ele for para o parque, ele vai gastar 900 metros. E a questão está perguntando, ó, quantos metros Pedro andará a menos se for direto ao parque? Quanto ele andará a menos? Então eu tenho que fazer 900 menos 640. E isso dá quanto, pessoal? Qual é a diferença? 0 menos 0 é 0. Ok? 0 menos 4 meio que não dá, mas eu posso pedir um emprestado aqui, né? Aqui fica 8, aqui fica 10. 10 menos 4, 6. E 8 menos 6, 2. Então ele andará 260 metros a menos se ele for direto, tá bom? Essa é a nossa resposta. Ele andará a menos 160 metros, Pedro, caso ele vá direto ao invés de ir primeiro ali na casa de Marcos. Vamos fazer agora, pessoal, a questão 11, que diz o seguinte: as medidas em centímetros dos menores lados de um triângulo retângulo são x e 12. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E o do maior lado é x mais 4. Então determine os valores dos catetos e da hipotenusa desse triângulo. Para fazer isso, temos que encontrar o valor de x.
usando o Teorema de Pitágoras. Ó. A hipotenusa ao quadrado, que é x mais 4 ao quadrado, isso é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Então isso é 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Pessoal, para fazer isso daqui, ó, a gente tem que relembrar aquele conteúdo do 8º ano de produtos notáveis. Isso aqui você faz assim, ó, isso é x mais 4 vezes x mais 4. O outro lado da igualdade, 12 ao quadrado, 144. E x ao quadrado só repete x ao quadrado. Ó. Agora aqui, pessoal, faz o seguinte, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Agora, ó, 4 vezes x, 4x. E 4 vezes 4, 16. Isso é igual a 144 mais x ao quadrado. Então a expressão é um pouco grande, né? Ó. Se eu somo isso com isso, ó, 4x mais 4x, eu tenho 8x. Então, x ao quadrado mais 8x mais 16, isso é igual a 144 mais x ao quadrado. Como foi que vocês aprenderam, pessoal? Tem o primeiro membro da equação e tem o segundo membro, né? O que tem x fica no primeiro membro, o que não tem vem para o segundo membro. Então, ó, esses dois ficam desse lado mesmo. Esse daqui, ó, esse x ao quadrado, eu vou colocar ele no primeiro membro. Então, ó, x ao quadrado mais 8x menos x ao quadrado. Ó. Quando ele vai para o primeiro membro, ele troca o sinal. Isso é igual. Esse 16 está no primeiro membro, ele tem que ir para o segundo membro. Esse aqui está correto, 144. O 16 ele está no primeiro membro, ele tem que ir para o segundo membro. O sinal trocado. Ok, ó? Então agora é só resolver as contas, ó. X ao quadrado menos x ao quadrado. Corta ele. Sobra só 8x. Isso é igual a 144 menos 16, isso é 128. Então, quanto vale o valor de x? Então, x é igual a 128 dividido para 8. Certo? Ó. E isso dá quanto? X vai ser igual a 16. Encontramos o valor de x, que é 16 centímetros. Então, quanto é que vale os catetos? Ó? Vale 12 e 16. E quanto é que vale a hipotenusa? 16 mais 4, 20. Então, aqui vale, ó. No lugar de x é 16, né? 16 mais 4, 20. Então, os catetos medem 12 e 16 e a hipotenusa mede 20 centímetros. Bom, pessoal, a continuação vai estar em outro vídeo para não ficar muito grande. E nós vamos iniciar as relações métricas no triângulo retângulo. Então, até o próximo vídeo. Resolvam as questões pares da apostila. Eu estou fazendo as questões ímpares e peço que vocês resolvam as questões pares.